Fala, meu primeiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá para mais uma semaninha de aula aí. Bem, na última semana nós falamos sobre os artigos definidos, artigos indefinidos, né, os numerais. Então nós finalizamos aí a página 166 e 167. Então vamos começar agora na página 168. Vamos lá? 168. Porque até então nós havíamos falado dos artigos indefinidos, o a e o an, né? Que significa um e uma, não tem plural, não existe uns e umas em inglês. E o a é usado antes de palavras que têm som de consoante, a car, a book, ok? E o an antes de palavras que têm som de vogal. Então, an egg, an engineer, an hour e etc. O que nós vamos começar a trabalhar agora é entender as exceções, porque existem algumas exceções, existem algumas regras, né, que são compreensivas, outras não, porque é desse jeito e pronto. Então essa parte 168 começa a trabalhar com essas exceções, ok? Então, ó, vamos começar aqui. Com algumas expressões, sempre usamos the, mesmo que não estejamos falando de uma coisa específica. Então, tem algumas expressões que não tem jeito, a gente tem que usar esse the, mesmo se a gente não estiver falando de coisa específica. Por exemplo, quando nós falamos de instrumentos musicais. Então, é play the guitar, play the drums. E em português você não coloca tocar o violão, você só fala tocar violão. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. The bank pode ser qualquer banco. The cinema, qualquer cinema, né? Então quando eu digo vamos ao banco, let's go to the bank, certo? Então the bank, the post office, the hospital, the station, the city center, né? Ou o centro da cidade, the city center, porque aqui é o inglês britânico, né? Que o americano fala center, tipo shopping center. The dentist, the doctors, the capital of, the cinema, the theater e etc. E aí tem alguns exemplos aqui, né? I have to go to the bank. Eu tenho que ir ao banco. Have you been to the post office? Você foi ao correio? She works at the hospital. Ela trabalha no hospital. We are seeing the doctor. Vamos ver o médico, né? Nós estamos indo ver o médico. When was the last time you went to the dentist? Quando foi a última vez que você foi ao dentista? What's the capital? Qual é a capital, né, da Polônia, of Poland? E o último aí, would you rather go to the cinema or to the theater? Repara aí uma outra palavrinha que é do inglês britânico, ó. Theatre, porque no americano é theater, que nem home theater, é invertido a letra E e a letra R, certo? Bem, um outro caso aí é quando, né, nós nos referimos a coisas únicas, né? Então, tipo, a Terra, o Sol, a Lua, o Universo, o Céu, não existe mais que um, né? Então, the Earth, the Sun, the Moon, the Universe. Também nós usamos o artigo definido quando generalizamos uma categoria de coisas, como um tipo de animal, um objeto, uma máquina. Então, por exemplo, the cheetah, né? O guepardo is the fastest of all animals. É o animal mais rápido. The mobile phone was invented, né? Então, o celular foi inventado. The escudo was the currency. O escudo era a moeda de Portugal e blá blá blá. Está aqui um exemplo que eu acabei de comentar com instrumentos musicais. The piano, the guitar, the flute, certo?
particularmente quando completam o verbo play. Então eu sempre digo play the piano, play the guitar, play the drums, play the flute e etc, etc, etc. Qualquer instrumento musical aí tem que ter e não existe uma explicação lógica. Isso que é o mais importante de vocês entenderem aí, que não existe uma explicação lógica. Com adjetivos sem um substantivo, para falar de um grupo de pessoas. Olha só, isso aqui também é legal. Então você tem, por exemplo, assim, o adjetivo pobre, e você quer falar os pobres sofrem nesse país. Ou então você tem o adjetivo velho, e aí você quer falar os velhos, ou então os idosos, ou os desempregados, os doentes, os mortos, os vivos, tá? Então a gente pode usar o artigo the antes do adjetivo. Por exemplo, aqui, ó, the young, ó, os jovens, os velhos, os ricos, os pobres, né? Os deficientes, os desempregados, certo? Os sem teto, os mortos e assim por diante. Com nacionalidades indicando também um determinado grupo de pessoa. Então eu digo os franceses, the French, os japoneses, the Japanese, igualzinho no português, né? Não tem nenhum problema. The English, the Spanish, the Americans, the Brazilians e etc. Também, e aí é o único caso onde nós usamos, antes de nome próprio. Por quê? E isso é importante. Em português é tranquilo eu usar um artigo antes de nome próprio, né? Tipo, o Fernando veio hoje, o João não fez a lição, a Maria está doente. Esse a e esse o antes de nome de pessoas é tranquilo em português. Em inglês ele não existe, tá certo? Então, qual é o único caso que nós podemos fazer isso? Quando estamos falando do nome da família. Então, por exemplo, os Simpsons, os Flintstones, os Jetsons, ok? Os Silvas. Aí você pode colocar, como tem aqui exemplos, ó, The Smiths, The Windsors e também The Simpsons, The Flintstones, The Jetsons e etc. Então, se o seu sobrenome é Silva, The Silvas, porque está falando de toda a sua família e não só de você. Com nomes de alguns países, principalmente se estiverem no plural, ou arquipélagos, cordilheiras de montanhas, rios e oceanos. Então, da mesma forma que eu digo o Brasil, a Argentina, o Canadá, em inglês também não pode, exceção feita se esses países ou se esses nomes estão no plural. Então, por exemplo, os Estados Unidos, aí eu posso, por isso que tem the, né? Tem o the antes do USA. Né? Então pode porque está no plural, é os Estados Unidos, as Filipinas, as Bahamas, certo? As montanhas, os Alpes. Então aí a gente pode, caso contrário, não. Situação em que não usa o artigo, e eu acabei de falar essa, ó, antes de nomes próprios de pessoas ou de lugares, a não ser que faça parte do nome, né, como visto anteriormente. Então, ó, a Ana, a Maria, o João, eu não posso usar antes desses nomes, certo? Eu já havia falado isso. Deixa eu só verificar como está para vocês aqui a visualização. Aí, vou arrumar. Beleza. Quando queremos falar de alguma coisa ou alguém de modo geral, usando substantivos contáveis no plural ou incontáveis no singular. Então, tipo, nature is beautiful. Eu não preciso falar the nature, estou falando em um modo geral, né? Crianças, no modo geral, ó, usually enjoy kids, e não as crianças, porque se eu colocar the kids, eu estou falando de algumas crianças em específico, tipo, ó, as crianças, as suas crianças, ou as nossas crianças, adoram esse desenho. Agora, se eu falar as crianças em geral, eu só posso colocar kids. Public transport needs more investment. Né? O transporte público precisa de mais investimento. Terrorism
Terrorism is a problem. Terrorismo é um problema. Life is more difficult. A vida é mais difícil. Brazilian music, a música brasileira. Então, estou falando no sentido de, novamente, geral, né? Então, há um outro exemplo aqui. It wasn't until the 19th century that women gained the right to vote. Então, apenas no século XIX, as mulheres conseguiram o direito ao voto. As mulheres em geral. Também nós temos algumas palavras que não podemos usar o the. Eu vou circular essas palavras porque em alguns casos eu posso, em outros não. Em algumas dessas palavras é nunca, né? Então vamos verificar aí. Ó, essas três palavras. Vamos começar com bed, que é cama. I usually go to bed. Geralmente vou para a cama. Então, neste caso, com o sentido de ir dormir, não de simplesmente deitar-se na cama, eu não preciso usar a cama, porque se eu colocar the bed, eu estou falando exatamente de ir para a cama e não para dormir. Agora, quando é no sentido do objeto mesmo, ó, the bed I slept in was very comfortable. A cama que eu dormi era bem confortável. Aí é a cama, o objeto. Então, cama pode ou não usar. No sentido de dormir, não. No sentido do objeto mesmo, pode. O work, geralmente usado usando alguns verbos. Go to work, start to work, finish work. Então, eu não uso. Então, ó, I go to work. Eu vou para o trabalho. Eu vou trabalhar. Eu termino o trabalho, ela está no trabalho, então eu não uso the work. Então esse é um caso daquele que eu falei do nunca, né? Meu Deus, tá calor, gente. Mais um que é com a palavra home, né? Que é a palavra casa no sentido de lar, né? Então vamos lá. Be at home, go home, stay home, come home, arrive home, get home. Let's go home. Vamos para casa. Will you be at home? Você estará em casa? What time did he get home? Que horas ele chegou em casa? Né? Então você vê que home também é um caso que nós não devemos usar o the home. Sem chance. Não se usa. E aí, para finalizar, agora vejamos o caso de palavras referentes a lugares como school, prison, hospital, university e church, que são usadas com ou sem o artigo de. Sem o artigo, elas nos dão a ideia geral, e com o artigo, passamos a nos referir a algo específico, como mostra a tabela a seguir. Então, a gente já falou isso aqui em cima, né? Quando eu digo as crianças, né, adoram isso. Se eu estou falando das nossas crianças, eu uso the. Se eu estou falando crianças em geral, eu não uso, só falo kids, que foi o caso que eu falei aqui em cima. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Children normally go to school. Então as crianças normalmente frequentam a escola por 9 anos. Qualquer escola. Agora, the school was closed. A escola estava fechada, que é aquela escola em específico, onde essas crianças estudam, né? Próximo exemplo. More than 2 million people are in prison. Então, mais de 2 milhões de pessoas estão na prisão. Qualquer uma, não importa. Agora, the prison was invaded. A prisão foi invadida. Aí já é a prisão, né, em especial daquele local, da minha cidade, e etc. Deixa eu só arrumar aqui, porque parece que o cabeção está na frente, né? Vou arrumar. Mais um caso. Going to university is a dream for many of our youngsters. Então, ir para a universidade é um sonho. Ir para qualquer universidade. Agora,
The University of Cambridge, então aí é a Universidade de Cambridge, aquela em especial. E o último caso, Jane and her sister still go to church. Então a Jane e as irmãs ainda vão para a igreja todo domingo. Elas vão para uma igreja, né? Qualquer. Agora, the church has been renovated. Então a igreja recentemente foi redecorada, reformada, né? Renovada. Então a gente sabe de qual igreja está falando. Então tomar cuidado com isso, porque isso é um pouquinho perigoso, né? Principalmente nos testes, nas provas e etc. Tá certo? Então, na sequência, atividade discursiva. Deixa eu verificar na hora das questões se eu não fico na frente. Não, né? Bem, nós temos um cartoon aí. Leia o cartoon e responda. Ó. There is a 15 baggage fee. Esse fee aqui, eu vou até procurar com vocês. Ó. São os impostos, as taxas, né? Ó. Uma palavrinha bem pequenininha que aparece bastante. Ó. Taxa, né? Honorários, taxas, taxa administrativa, tá vendo? Então, isso é o FII. Então, reparem que eles estão no aeroporto. Aqui é atendente, né? E aqui é o passageiro. Eles estão no balcão aí, né? Do check-in. E aí é ela que está falando, né? Olha a cara de tô nem aí. E a cara do passageiro não está muito boa. Porque repara que está falando tudo de taxa, ó. 15, tudo 15. Então é uma taxa de bagagem. Opa, é uma taxa do aeroporto, Airport Improvement. É uma taxa do body scan, que é para um scanner, né? Para verificar se você está carregando alguma coisa. E uma outra taxa de pat down, né? Esse pat down é da revista manual, né? De fazer aquela revista. Então tudo tem uma taxa e o cara tá meio pé da vida com esse monte de taxa aí, né, galera? Não faz nenhum sentido. Então uma taxa de tal, uma taxa de tal, uma taxa de tal. Bem, onde ocorre a cena mostrada no cartoon? Nossa, que difícil, hein? No balcão de check-in de um aeroporto, certo? Que informação a atendente está dando ao passageiro? As taxas de serviços e os seus valores. Ela está explicando, né? E o próximo aí, quanto o passageiro deverá pagar? Quais são os serviços cobrados? Então, no total aí, ele vai pagar $60, né? Do que? De taxas de bagagem, de melhorias no aeroporto, que é aquele Airport Improvements, certo? E de... como é que fala? Não é varredura? Esqueci o nome. De revista, né? De escaneamento corporal e revista manual, revista de revistar, certo? E o do escaneamento quando passa lá no scanner para ver se até se o cara ingeriu alguma droga e alguma coisa nesse sentido assim, tá certo? Bem, galerinha, então o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios aí, ó, em sala de aula. Exercício 1, exercício 2. Na outra página tem o exercício número 3, tem o número 4, tem uma pancada de exercício aí, hein, pessoal? Então, todos os exercícios que são em sala,
eu gostaria que vocês fizessem, tá certo? O para casa, se tiver com paciência, pode fazer. Eu corrijo com vocês tudo na semana que vem. Então, página 170, 171 e 172. Não dá tempo de eu fazer tudo com vocês aqui, mas eu prometo que eu vou corrigir tudo com vocês na semana que vem. Valeu? Então, ficamos por aqui por hoje. Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye.